Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar agora a nossa primeira aula do nosso curso de análise técnica. Curso que tem como objetivo alinhar os conhecimentos de base até o conhecimento mais avançado, ligado a essa base técnica e base filosófica que eu tanto gosto, que eu tanto uso nos meus investimentos, que é a análise técnica. Lembrando que para qualquer investidor que deseja sim sobreviver a tanto a ciclos de alta quanto a ciclos de baixa, a análise técnica é um conhecimento fundamental. Então eu convido vocês a acompanhar a nossa série aqui, que será dividida em 4 episódios, então 4 vídeos, o primeiro a partir de hoje, sendo os próximos divulgados a cada semana. Bom, no conteúdo de hoje, vamos começar então pincelando aí os conceitos mais básicos da análise técnica e também entendendo o conceito fundamental ligado a qualquer investimento, que é o comportamento dos preços. Esses slides que estão disponíveis aqui vão ficar salvos para todos que acompanham esse canal aqui no Telegram. Eu vou deixar o link do Telegram aqui na descrição, então convido você também a participar do nosso grupo. O conteúdo também ficará salvo lá. Bom, pessoal, antes de começar então, de fato, a nossa análise técnica clássica, eu queria trazer aqui para vocês 4 tópicos que eu pensei muito antes de fazer esse curso e pensei que seriam tópicos que seriam, assim, divisores de água, se fossem explicados quando eu comecei a investir, quando eu comecei a aprender análise técnica. Por quê? Normalmente, quando a gente aprende uma teoria, nós tendemos a achar que aquela teoria é a melhor de todas e que só ela funciona. Nós acabamos não olhando pelo outro lado do muro, né? Acabamos não observando os outros pontos. Então, este tipo de conhecimento aqui vai além do conhecimento da própria análise técnica. Então, traz para vocês aí uma bagagem, um conhecimento maior do que a própria análise técnica, que vai ajudar também de uma forma muito clara e muito objetiva a entender o comportamento da própria análise técnica. Então, eu separei aqui 4 tópicos para poder debater com vocês no começo desse vídeo. E o primeiro tópico é o quê? Que o preço desconta tudo. Como assim, Fernando? E o que isso tem a ver com a análise técnica? Então, a teoria que o preço desconta tudo, ou que seja, o mercado é eficiente, foi criada e abordada já há muito tempo. Praticamente esse senhor que está aí no slide dedicou a vida inteira dele a explorar e a entender a eficiência dos mercados. E o que diz a hipótese do mercado eficiente? Ela defende que os preços sempre refletem todas as informações existentes. Então não adianta você, como investidor, olhar um gráfico que o ativo já caiu 50%, 70% e achar que ali é uma barganha, que o mercado tá louco. Pessoal, o mercado não é idiota. O mercado, eu gosto de falar que é uma inteligência criada por todos os investidores que estão operando naquele momento. E que aquele ativo que está naquele preço normalmente está mais próximo do seu preço ideal, porque o mercado já precificou ele assim. Uma analogia que a gente pode usar para explicar isso de uma forma mais próxima do que é o normal para as pessoas seria a compra e venda de um carro. Então imagine aí que você queira comprar um carro de 100 mil reais. Normalmente o mercado de carros ele não é registrado a cada transação efetivada. Então você tem lá um carro sendo vendido, o mesmo modelo sendo vendido por outras pessoas, porém cada pessoa vai vender a um preço. E esse preço não é registrado por todos. Você vai ter normalmente ali os anúncios que trazem ali o valor que aquela pessoa está pedindo naquele carro. Só que você, que já comprou um carro ou outro bem, sabe que normalmente você vai lá pesquisar e você pode pedir um desconto, você pode oferecer um preço menor do que o preço de anúncio. E vai depender muito se aquela pessoa está precisando de dinheiro ou não, se aquele carro está mais bem cuidado ou não, esse preço vai variar. Mas se nós tivéssemos um índice que mostrasse em tempo real todas as negociações daquele carro, vocês poderiam entender o quê? Que aquele
índice estaria trazendo o preço justo daquele carro naquele momento, pois traria a média de todas as negociações que foram tidas durante um dia. Este é o mercado, então a gente tende a entender que um ativo líquido está sempre cotado mais próximo do seu preço real. Isso tira a falácia de que muitas pessoas acreditam e acabam utilizando gráficos aí para procurar ativos que estão a R$1, R$2, achando que aquele ativo vai subir a 30, 40, que o mercado todo está maluco precificando aquele ativo daquele jeito. Então tomem muito cuidado com isso. As premissas também da eficiência do mercado eficiente, ele leva em consideração alguns temas polêmicos, que são o quê? Eles têm a existência de diversos agentes no mercado compartilhando acesso similar a informações relevantes acerca das empresas. A teoria afirma que os agentes são inteligentes, objetivos e altamente motivados e que seus modelos são amplamente conhecidos e empregados. Aqui mora o grande problema dessa premissa. Então aqui temos alguns fatores que não são bem a realidade. E toda essa premissa criada pelo Eugene Fama foi refutada por algumas pessoas muito importantes no mercado. Então, logo após isso, nós tivemos aí investidores como Jeremy Siegel, ou Howard Marks, ou até o estudioso aí, o Daniel Kahneman, refutando um pouco essa hipótese do mercado ser totalmente eficiente. O contraponto criado por eles, e eu gosto muito da analogia e da premissa criada pelo Jeremy Siegel, que foi o hipótese do mercado ruidoso, que é o quê? Onde que, dentre esses agentes que estão ali precificando e comprando e vendendo ativos, existem também os especuladores, então aqueles indivíduos que estão ali só buscando comprar e vender um ativo no mesmo dia ou aí alguns dias tentando ali ganhar um valor muito pequeno, um percentual mesmo da cotação daquele ativo. Esses indivíduos no mercado acabam criando o quê? Um mercado ruidoso, porque a negociação entre esses players, pelo lado positivo, acaba gerando a liquidez do mercado. Mas aí pelo lado que seria um lado negativo, ela acaba criando as distorções de preço, que podem ser muito altas ou muito baixas. Essa teoria foi muito difundida e eu acredito no quê? Eu acredito que o mercado, ele, de certa forma, em grande parte do tempo, ele é um mercado eficiente, ou seja, em grande parte do tempo ele está precificando os ativos no seu valor real, porém, em alguns momentos nós temos sim o mercado entrando no que nós podemos chamar aí da teoria do mercado ruidoso. Por quê? Nós sabemos que nem todos os agentes dispõem das mesmas informações. Nós podemos pegar como, por exemplo, para vocês o quê? Imaginem o Warren Buffett. Ele é dono de diversas empresas ou tem participação em diversas empresas. Ele possui aí os mais gabaritados relatórios ou pessoas para ajudar ele a investir. Você acha que a informação que ele tem é a mesma que nós temos ou a mesma que um fundo que está aqui começando no Brasil tem? De fato não, né? Outra premissa criada também aí pelo Daniel Kahneman é o quê? Que os investidores não são totalmente racionais. Então, os investidores tendem a buscar maior risco em busca de um retorno maior. Então, o investidor não liga muito em mensurar o risco que ele está correndo se ele tiver uma promessa de um ganho muito alto. Então, ele acaba buscando e se expondo muito mais ao risco do que deveria, o que, na hipótese do mercado eficiente, é uma premissa refutada. Bom, tudo isso leva a gente a entender que o mercado é o quê? Que o mercado é uma máquina de precificar o futuro. Outro conhecimento que eu vejo as pessoas errando muito e até perdendo muito dinheiro por isso é o quê? Acreditar que o mercado está refletindo a realidade atual. E galera, o mercado não está refletindo esse momento aqui. O mercado é uma máquina de prever o futuro. Então, todos os investidores que estão agindo hoje no mercado são as engrenagens dessa máquina e estão precificando os ativos lá no futuro e não no preço de agora. E o porquê que as pessoas não entendem isso e acabam se frustrando muito? Porque as pessoas acabam usando a informação do momento atual para justificar o investimento ou para esperar uma valorização ou desvalorização de um ativo. Porém, assim como muito bem explorado pelo Nassim Taleb, o mercado sofre de alguns fatores que não estão
previstos nos nossos modelos de prever o futuro, que são os destruidores de previsões. Então temos aí fatores que não são muito bem previstos, ou seja, um ser humano como um todo ele não consegue prever esses fatores. Como, por exemplo, taxa de juros, clima, guerras, avanços tecnológicos ou até mesmo mudança de hábitos. Temos agora aqui nesse ano uma grande pandemia e nós notamos aí como os mercados precificaram esse risco em alguns meses atrás. Agora o mercado até sobe, se recupera um pouco, mas nós podemos entender como isso não estava precificado há 6 meses atrás em todos os modelos matemáticos criados. Também clima, nós podemos ter daqui 1 ou 2 anos um terremoto, nós podemos ter, sei lá, chuvas torrenciais que acabam afetando a agricultura de uma economia, enfim, diversos fatores que não são previstos, não estão no radar de nenhum investidor. Só que quando isso acontece, quando muda qualquer premissa dessa, os investidores vão o quê? Os investidores vão correr e reajustar os modelos que estavam prevendo um futuro de um jeito e agora vão prever o futuro de outro jeito. E o mercado tende a se ajustar. Então, quando nós temos aí grandes movimentos de alta ou de baixa, normalmente são os investidores reagindo a fatores que estão acontecendo no futuro, nunca no presente. Isso você pode reparar que normalmente a realidade que você está vivendo não é replicada no mercado, porque o mercado não está precificando esse momento de agora, e sim o futuro. Agora nós vamos falar o quê? Nós vamos falar aí das notícias, então a ilusão do falso conhecimento. E por que que o investidor, por que que a pessoa que vai analisar um gráfico, ela não deve se apegar a notícias, pessoal? Olhem esse gráfico aqui. Aqui está o gráfico do Ibovespa, do ano de 2009 até o ano de 2019. E aqui estão duas emblemáticas capas de revista de uma das mais respeitadas revistas de economia do mundo, The Economist. Lá no final do ano de 2009, a The Economist soltou essa capa aqui que vocês estão vendo no primeiro ponto aqui, que é o quê? O Brasil está decolando, então havia um certo alvoroço com o Brasil, que o Brasil vai ser o país do futuro, a nova economia, o país vai ser a nova potência mundial. E lá tinha essa capa de revista justificando tudo isso. E notem que curioso o que aconteceu depois, pessoal. Entramos aqui, depois de 2009, em um grande ciclo de baixa, ou seja, desde 2009 até 2016, o mercado não superou a sua máxima. Então, na média do mercado, a maior parte das pessoas perdeu dinheiro nesse ponto. Então, imaginem lá uma pessoa que viu essa capa de revista e falou: agora é o meu momento, eu vou investir tudo na bolsa. Ela simplesmente amargou aí um período muito grande de prejuízos. Só que notem que curioso, lá no final de 2013, já quase ano de 2014, a mesma The Economist soltou outra revista, que era o quê? Aqui o Cristo Redentor aqui, meio que num stall aqui, né? Ele fazendo aquele movimento como um avião aí que perdeu o controle e está prestes a bater no morro. Então aqui o Brasil simplesmente fracassando, né? Então na visão da revista, toda aquela promessa que o Brasil ia ser o país do futuro foi por água abaixo. Só que notem o que aconteceu com os mercados um ano depois, né? Então tivemos aqui lá no final de 2015, já começo de 2016, o mercado marcando o quê? Marcando o seu fundo e dando início ao novo ciclo de alta. Então aqui todos os investidores que acabaram olhando essa capa de revista e falando: meu Deus, agora o Brasil vai quebrar, já era, vamos fugir aí para os Estados Unidos, para Portugal, vende tudo, amargaram aqui e viram aí o mercado subindo de uma forma muito forte nos próximos anos. Então notem como a ilusão do conhecimento nesse ponto aqui pode ser muito falha para o investidor. Outro ponto aqui, olhem como isso pode ser perigoso, pessoal. Olhem como isso pode ser perigoso, principalmente para aquela pessoa que vai investir numa empresa só se baseando na capa da revista, no jornal. Olhem aqui, em matéria da Veja, lá do longínquo ano de 2012. Para você que não sabe, para você que vê a ação Oi como uma ação cotada em R$1 e acha que essa empresa nunca foi uma grande empresa, notem essa notícia lá do ano de 2012. Oi encerra o trimestre com lucro
272% maior. A operadora registrou um lucro aí de 346 milhões em janeiro. Olhem outra notícia aqui. Oi vai se transformar numa empresa global. Olhem só que notícia bacana. E a última notícia aqui, o valor de mercado da Oi sobe 12% em apenas um dia. Ou seja, notem aqui que a pessoa que viu todas essas notícias, ela fala, é o investimento certo, é Oi, é agora que eu vou comprar essa empresa. E aí o que acontece com essa pessoa desavisada? Olhem só, pessoal, lá desde 2012 o topo de mercado e a ação cai o quê? Cai quase 100%, ou seja, 99% de desvalorização. Quem colocou lá 100 mil reais não teria nem R$ 1.000 hoje. Então, olhem o perigo que se basear em notícias para comprar e vender ações tem. E eu vejo muitos traders, muitos investidores que utilizam análise técnica ou não, olhando lá a notícia, especulando, e aí sai uma notícia boa, que o lucro da ação X vai dobrar, que a empresa tal, e o cara já fica eufórico, querendo comprar ação de qualquer jeito. Olhem o perigo que isso tem, pessoal. Bom, e chegando aqui no nosso último ponto, que eu acho fundamental para entender do mercado e também utilizar no nosso conhecimento de análise técnica, é o quê? Identificar os grandes ciclos, né, pessoal? O mercado, ele é feito de ciclos de alta e baixa, assim como a economia. Então, o mercado reage, sim, à economia, ao crescimento da nossa economia. No longo prazo, e aqui está uma premissa que o pessoal confunde também muito, no longo prazo, tanto o capitalismo quanto as ações das empresas tendem a se valorizar, principalmente as ações que geram lucro. Porém, olhem como funciona. Aqui nessa seta vocês têm o crescimento econômico ao longo de anos, só que notem que o crescimento não é bonitinho, assim, numa linha reta. Ele sofre o quê? Ele sofre grandes ciclos, então ciclos de alta e os ciclos de baixa. Então temos aqui, normalmente, nos ciclos de alta, uma grande euforia e nos ciclos de recessão, um grande pânico dos investidores. Então, saber identificar como está o contexto dos ciclos também ajudará você a tomar melhores decisões utilizando a análise técnica. Notem também que estes ciclos servem para acompanhar as empresas. Normalmente, nós temos o quê? Nós temos as empresas seguindo um ciclo de vida. Então, aquelas empresas que são as empresas que o investidor vai lá e cria a empresa, então a introdução da empresa, né, não é verdade? Depois a empresa sofre aí um período de expansão, onde ela expande mercado, abre lojas, conquista consumidores, aí ela passa a ser a média do mercado, ou seja, aquela empresa que já conquistou boa parte do mercado, não tem muito para onde crescer, e como ela não acaba se renovando, tem dificuldade para isso, o comum é essa empresa entrar no ciclo de decadência. Então sim, as empresas estão sempre brigando também com esse ciclo interno delas. Para falar de ciclos, vale a pena falar sobre os ciclos também de sentimentos. Aqui está o ciclo do sentimento dos investidores. Então, pesquisas psicológicas criaram um padrão que os investidores têm ao investir em diversos ativos. Normalmente, em grandes ciclos, nós temos o quê? Olhem aqui, nós temos em um ciclo de alta, que é esse aqui longo que nós estamos vendo, a mudança do comportamento dos investidores de um modo geral. Nós temos, desde lá do fundo, do começo aqui, a descrença, né? A pessoa não acredita que as ações são um bom investimento, ela nem quer saber disso. O mercado começa a sair e atrair pessoas novas, chega o otimismo, aquelas pessoas já empolgadas com aquele investimento, você já vê notícia na mídia, muitas pessoas falando disso. A gente chega no ponto lá máximo da euforia, onde todo mundo já fala disso, todo mundo acha que vai ficar milionário, que o mercado de ações está na boca do povo. E aí depois nós temos o quê? Nós temos aí o ciclo de correção, né, que acaba expurgando, limpando todas as pessoas do mercado que acreditaram que aqui, nesse momento de euforia, era um momento que ela ia investir tudo o que tinha e ia ficar milionária. E aí o mercado simplesmente cai e essas pessoas acabam gerando lá desde a ansiedade até o pânico, até chegar lá no fundo do poço. O importante, pessoal, de entender isso é o quê? Normalmente, os investidores acabam utilizando aquela frase que a manada está errada, tem que fugir da manada. Provavelmente você já escutou esta frase. Porém, normalmente, a manada vai estar certa. As pessoas, no geral, elas vão estar certas. Ela só não vai estar certa no quê? No momento de
disrupção, no momento em que o mercado vira. Então notem aqui, aquela pessoa que olhou lá os investidores otimistas e falou: ih, esse mercado já está muito valorizado, eu não quero mais participar não, vou sair aqui, não vou comprar nada. Olhem a alta que esse investidor acaba perdendo. E aí ele acaba perdendo todo esse movimento por não acreditar no mercado, enquanto a grande maioria das pessoas, a manada aqui, estava certa. Qual que é o grande problema? É que a maioria das pessoas, elas não vão estar certas nos grandes movimentos de mudança de ciclos. Então notem aqui no movimento de euforia, quando todo mundo está muito eufórico, o mercado muda e aí despenca, né? Olhem aqui, então temos aqui no momento de medo, de ansiedade, as pessoas estão certas, o mercado está caindo, o mercado está desabando. E muitos daqueles que não falam: ah, as pessoas estão erradas, agora é o momento de comprar, vamos lá comprar no fundo. Acabam comprando ainda quando o mercado está caindo, não esperando o quê? Não esperando a virada do ciclo, que normalmente vem depois de um grande período onde as pessoas já não querem saber novamente de investir, já estão depressivas, e aí o mercado volta a subir aqui depois de tirar boa parte desses investidores deste ciclo aqui. Então, anotem isso, uma frase muito importante. As pessoas normalmente estão certas, a manada a manada normalmente, e na maior parte dos casos, ela vai estar certa, porém, ela vai estar muito errada na mudança dos ciclos. Isso nós vamos aprender a partir de agora como identificar através da análise técnica. Bom, pessoal, então vamos lá à nossa introdução à análise técnica. Então temos o quê? Vamos falar um pouquinho aí da história da análise técnica, para você que ouviu falar disso agora e não sabe da onde surgiu esse raio desses gráficos. Olhem lá, pessoal, temos registros de uso da análise técnica ou registros gráficos lá em 1600, na verdade, lá no Japão, onde eles utilizavam os gráficos para acompanhar o preço do arroz que era comercializado lá no Japão. Por muito tempo, ali os japoneses utilizaram e introduziram diversos contextos e conhecimentos da análise técnica que são utilizados até os dias atuais. Um cara que é muito importante, que foi o Steve Nielsen, viu esse conteúdo, viu esse conhecimento lá no Japão e acabou pegando e traduzindo ali diversos artigos, diversos livros japoneses para o mercado americano. Então esse conteúdo chega aqui para o Ocidente lá por volta de 1850. E aí entra a figura muito importante do Charles Down, lá no final de 1890, que ele começa a estudar e criar ali um conteúdo e um conhecimento muito avançado sobre o comportamento dos preços, também o comportamento das tendências. Para vocês terem uma ideia, o Charles Down era uma das pessoas mais influentes da época, uma das pessoas mais ricas também da época. Ele é o fundador do índice mais antigo americano, que é o índice Dow Jones. Só que ele não foi o divulgador aí dos estudos da análise técnica. Na verdade, quem fez isso foi o Hamilton, depois da morte do Charles Down. Então ele foi lá, pegou todo aquele conteúdo, aqueles estudos e acabou transformando em papers, artigos e também aí em um livro lá em 1922. E assim nasce a análise técnica como nós conhecemos nos dias de hoje. Bom, pessoal, então falando de análise técnica, vocês viram que esse conteúdo é um conteúdo que atravessou gerações, atravessou épocas. Porém, quando nós vamos estudar aí análise técnica, nós acabamos visualizando aí muito conteúdo, padrões gráficos, índices, análise de setores, enfim, uma série de premissas, a própria teoria de Elliott. Nós temos aí muita coisa a ser estudada. E eu gosto muito de falar para todo mundo, quando eu vou falar de análise técnica, que eu gosto de aplicar este princípio que é divulgado nesse livro aqui, que é o princípio do 80-20, que é um princípio aí muito conhecido, provavelmente vocês já escutaram falar sobre ele. Que significa o quê? Que normalmente, na maior parte das coisas, o seu resultado, o grosso do seu resultado, vai vir do 20%. Então, nessa premissa, o foco tem que ser dado no que importa, no que é importante. Então,
E o importante está ali, beirando os 20, 30% do todo. Então, você pode sim estudar a análise técnica para ser um PhD em análise técnica, porém, tendo conhecimento um pouco menor, mas aplicando ele de uma forma consistente, de uma forma que não mude ao longo dos anos, na verdade que não mude, de um conhecimento que você consiga entender o que você está fazendo e testar ele na prática, né, para saber se funciona, você tende a ter um resultado muito próximo daquela pessoa que é o PhD ali na análise técnica. Então, esse princípio é utilizado, para quem for mais curioso, em diversos outros campos, como, por exemplo, em marketing é muito usado isso, na própria medicina eles já estão aplicando esse conhecimento aí do 80-20. Fica aí a recomendação do livro. Então, vamos focar aqui no que realmente importa, pessoal. Então, para entender um pouco da análise técnica, basicamente nós devemos entender que a análise técnica tem a premissa do quê? De entender o comportamento do preço. E para isso, nós vamos entender esse comportamento utilizando os gráficos. Sim, vamos anotar o comportamento do preço a cada tempo, anotando num gráfico, e esse gráfico vai ser criado desta forma. Na tela está para vocês aí um gráfico de linha, então notem aqui que cada ponto desse gráfico mostra um fechamento de preço e nós temos aí o desenho gráfico aqui na tela para vocês. Porém, este gráfico pode ser trazido de uma outra forma, como o famoso gráfico de candlestick, está aqui na tela para vocês também. Então, notem, aqui nós temos aí o gráfico de linha e temos o gráfico de candlestick. Na verdade, eles são gráficos iguais, são a mesma base de dados, só que aqui nós temos no gráfico de candlestick maior informação do que no gráfico de linha. E por que nós temos mais informações? Já vamos comentar sobre isso. Notem que o mercado pode ser tão exótico de ter outros tipos de gráfico, como o gráfico de ponto-figura ou até mesmo o gráfico de renko. Então notem aí que existem outras variações de como acompanhar e anotar os preços dos ativos. Mas vamos ficar aí falando no nosso 80-20, vamos ficar aí então no gráfico de candlestick. Então, pessoal, para vocês que nunca viram um gráfico, não entendem ainda um gráfico como funciona, um candlestick, o que é? Simplesmente é uma forma que criaram de ter mais informações sobre o comportamento do preço. Então, notem aqui que nós temos no gráfico de linha o quê? Simplesmente, nós temos aí o rabisco que mostra o fechamento do preço do mercado. Só que no gráfico de candlestick nós temos o quê? Mais informações, porque olhando um candlestick nós temos o quê? Nós temos como foi o comportamento dos preços naquele período observado. Então nós temos desde a mínima que o mercado fez até a máxima, nós temos também abertura e fechamento. Notem o quão profundo isso foi. Nós saímos de um gráfico de linha, que só mostrava para nós o fechamento, para ter um comportamento dentro da mesma base de dados, um comportamento muito mais amplo de como foi aquele dia no mercado. Bacana? Bom, até aqui tudo bem para vocês? Então vamos lá então para o próximo item. Eu queria, na verdade, antes de entrar aqui na periodicidade, vamos explorar então um pouco mais sobre essa premissa. Vou colocar aqui para vocês o gráfico. Vamos olhar aqui o gráfico do S&P e notem aqui. Então, basicamente, pessoal, aqui nós temos vários candles. Aqui está um gráfico na escala semanal. Então, observem aqui que, por exemplo, esse camarada aqui, que é esse candle, se nós pegarmos aqui, olhem só. Opa, ficou fora. Deixa eu só arrumar. Ah, não deixa. Então, vou deixar assim. Olha lá. Então, aqui, pessoal, eu sei, simplesmente olhando um candle, eu sei que, primeiro, pela coloração do candle, ele é um candle verde. Então, isso já me traz que esta semana, na verdade, foi uma semana de alta, o mercado subiu. E eu já tenho a informação que o mercado foi lá, abriu, na verdade, em 24 mil pontos, fechou na máxima aí dos 24.486 pontos. 24 mil, na verdade, não, estou falando errado, volta tudo, pessoal. Aqui, o preço fechou nos 2.400 pontos, agora sim, e abriu nos 2.400 pontos, fechando lá nos 2.484 pontos. Só que olhem que legal, nós temos a visualização aqui
que o preço chegou a cair muito mais. Então, da abertura, que foi nos 2.400 pontos, o mercado chegou a cair mais. Então, o mercado chegou a ser um mercado de baixa durante a semana, caindo até lá, até os 2.346 pontos. Só que o mercado mostrou força, superou a abertura e fechou lá quase na máxima. A máxima, na verdade, foi nos 2.520 pontos, e aí o mercado recuou, fechando nos 2.486 pontos, como nós já falamos aqui. Vamos olhar o candle dessa semana, notem aqui. Esse candle dessa semana aqui que ainda não fechou, nós temos o mercado mostrando o quê? Que o mercado está praticamente no preço de abertura. O mercado até chegou a subir bem essa semana, chegando a bater lá os 3.243 pontos, só que recuou tudo, chegou a operar um pouco abaixo disso, mas está aqui basicamente no preço de abertura da semana. Então, notem como observar o candle traz muito mais informações do que o próprio gráfico de linha, que vocês podem também alterar aqui no TradingView. Aqui em cima também tem alteração para a visualização em linha. Só que vale a pena falar que nós temos muito mais contexto aqui observando os candles. Bom, voltando para a nossa apresentação, deixa eu só abrir aqui o slide, que ficou fora. Então, basicamente, pessoal, o candle é isso. Vamos olhar então o que agora? Uma importante premissa, que é a premissa da periodicidade. Observando um gráfico, vocês podem observar o gráfico tanto num gráfico de 2 minutos, então notem como nós temos aqui as negociações em uma escala de 2 minutos. Então aqui vocês têm o comportamento do preço de fechamento e abertura numa escala de 2 minutos. É como se você estivesse anotando ali todas as negociações de um mercado em 2 minutos e colocando num gráfico. Isso aqui simplesmente a tecnologia hoje traz para nós. Ou você pode observar o gráfico de um dia. Então, o que muda na verdade, pessoal? Apesar da premissa aí dos fractais dizer que o mercado sempre está num fractal e que observar um gráfico em um dia você não deveria ter diferenças de observar um gráfico em 2 minutos, nós podemos ver que o quê? Que a liquidez do ativo acaba caindo muito. Então notem que aqui as negociações num gráfico de 2 minutos elas se parecem código de barras, então o mercado aí nem registrando o preço direito, não tem liquidez nesse período de análise. Quando nós observamos aqui o gráfico de um dia, nós já temos um comportamento mais padronizado aqui nesse gráfico. Então, normalmente, os gráficos menores, que são os que os day traders utilizam, são gráficos aí mais erráticos. Aí está o porquê é tão mais difícil ser um day trader do que ser um swing trader, do que ser um position. Quando nós observamos um gráfico na escala diária, nós temos um gráfico mais definido, uma tendência a ser observada de uma forma mais fácil. Notem aqui que mesmo aqui o mercado subindo nesse período aqui, depois o gráfico entra em num período muito louco, né? Que ele sobe e cai, sobe, sobe e cai, parecendo, como eu falei para vocês, um código de barras. Aqui não, nós temos aí uma tendência mais fácil de ser observada. Eu gosto de falar que, voltando lá para o nosso gráfico, que normalmente, pessoal, nós temos aqui uma dificuldade numa escala semanal, uma dificuldade muito maior de observar o gráfico numa escala diária, pois o gráfico diário ele ainda costuma ter esse padrão errático que os gráficos menores têm. Então, uma pessoa que acaba utilizando o gráfico diário para operar, ela vai ter mais desconforto, ela vai ter que ser mais desafiada, porque além da decisão dela ter que ser mais rápida, ela também vai ter que lidar com as premissas dos gráficos serem mais erráticos. Bom, na escala, então, só voltando aqui para o TradingView, vocês podem mudar a escala conforme vocês desejarem, então, desde uma escala mensal. Olhem como o gráfico na escala mensal, ele é muito mais suavizado. Notem aqui que nós temos aqui a verdadeira premissa, né, que o mercado no longo prazo, ele tende a se valorizar. Então, notem aqui, se vocês observarem, até mesmo no gráfico mensal, olhem a quantidade de barras vermelhas que vocês vão observar em comparação com o gráfico diário. No gráfico diário, vocês vão ter muito mais barras aí vermelhas, barras de queda, do que num gráfico numa escala maior. Esse é o padrão. Bom, agora voltando para a nossa... Opa, deixa eu bagunçar tudo aqui. Cadê? Aqui. Voltando para a nossa apresentação.
Então, tendo aqui em mente a nossa escala, nós chegamos no comportamento dos preços, que era o que eu estava falando para vocês aqui no tópico anterior. Normalmente, pessoal, quase sempre o mercado vai estar em dois comportamentos. Ou os preços vão estar em tendência, ou os preços vão estar em consolidação. Notem, em tendência nós temos nitidamente o preço mostrando uma valorização ou desvalorização, que pode ser vista simplesmente com o contorno do nosso olhar, quando nós observamos um gráfico. Então notem aqui, nesse gráfico aqui, nosso olhar sobe quando a tendência é de alta, aqui o nosso olhar cai quando a tendência é de baixa. Agora, olhem a diferença quando a tendência é indefinida. Vocês não conseguem afirmar qual a tendência desse troço, não vai para canto algum, né? O mercado sobe, cai, sobe, sobe, cai, simplesmente de uma forma muito errática. Então, ou os preços estão consolidando, ou os preços estão em tendência. A forma que eu mais gosto de operar, a forma que eu mais me identifico e consegue me dar mais retornos é operar a tendência, operar o fluxo, ou o fluxo comprador, ou aí o fluxo vendedor. Bom, vamos observar aqui uns gráficos também. Entender, por exemplo, aqui, olhem na escala semanal, vamos colocar aqui o S&P, e fica fácil de falar aqui na escala semanal qual que é a tendência do S&P. Então, simplesmente nós temos o que, pessoal? Nós temos uma tendência de alta. Notem que os preços estão subindo. Normalmente, dentro de uma tendência de alta, nós temos o que? Nós temos correções. Então, dentro de uma tendência ampla, nós temos o que? Ciclos. Então, nós temos ciclos de baixa e aí o mercado volta a fazer um ciclo de alta. Então, aqui nós temos novamente ciclos de baixa e o mercado volta a fazer ciclos de alta. Mesma coisa aqui. Depois, um engatilhado aqui de uma tendência maior. E aqui nós temos uma baita de um ciclo de queda, bem rápido, né? E o mercado aqui desenhando voltar para a sua tendência de alta. Isso nós vamos falar em outro vídeo, onde nós vamos detalhar de uma forma mais clara o comportamento da tendência. Agora eu vou pegar outro gráfico aqui para vocês. Acho que Ambev é um bom exemplo para isso. Ambev, acho que é assim. Não, cadê? Ambev 3. Isso. Deixa eu abrir o gráfico da Ambev, vocês vão ver aqui como o comportamento pode ser diferente do que isso. Olhem aqui, deixa eu apagar só esses desenhos. Olhem o gráfico da Ambev. Aqui nós temos o gráfico da Ambev desde lá do ano de 2011 e notem aqui nesse período muito nítido uma tendência de alta. Olhem aqui claramente nós temos o que? Uma consolidação. O mercado volta a fazer uma nova tendência, depois o mercado consolida. Aqui nós temos uma correção e uma nova tendência de alta. Então notem aqui em Ambev nós temos aí no longo prazo um ciclo muito fácil de ser desenhado aqui, de ser observado, tanto ciclos de expansão quanto ciclos de consolidação. Nesse ativo aqui, ainda no longo prazo, nós temos ainda o ativo em uma tendência mais longa, em um ciclo longo de alta. Então, pessoal, basicamente é isso, mas vale citar aqui para vocês que normalmente o mercado entra em consolidação quando nós já não tem como, na verdade, prever quando o mercado está em consolidação ou quando ele vai ganhar tendência. Então, nós tendemos a surfar esse movimento depois que ele já está acontecendo. Bom, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, debatido esse conceito da consolidação, nós vamos entrar no quê? Numa forma prática e objetiva de identificar a tendência. Então, aqui nós começamos agora a entender o comportamento de uma tendência, simplesmente observando o quê? Observando o comportamento dos preços. E para isso nós temos o quê? O comportamento dos preços através da marcação de topos e fundos. Já dizia lá Charles Dow, há mais de 100 anos atrás, que uma tendência de alta ela é composta por topos e fundos ascendentes, uma tendência de baixa ela é composta por topos e fundos descendentes. Para configurar uma tendência como essa, a gente pode usar o olhômetro e marcar aí topos e fundos. Então aqui, basicamente, para a gente definir o que é um topo, nós podemos afirmar que o topo são candles onde o candle do meio tem a sua máxima e a mínima maior que os candles do lado. Então nós temos aqui, vejam, o candle do lado esquerdo com a máxima e a mínima menor
que o candle do meio. E mesma coisa acontece com esse candle aqui. Nós temos também esse candle aqui com máximas e mínimas menores. Notem a mesma configuração aqui. Então, podemos afirmar que lá, nesse ponto aqui em cima, o mercado marcou um topo. Olhem no fundo aqui também a mesma coisa, ao contrário. Então, nós temos aqui a marcação de um fundo. Quando o mercado vem e marca aqui mínimas menores, tanto aqui do lado esquerdo, do lado direito. Então, aqui nós temos aqui a marcação de um fundo no mercado. Qual é o grande problema disso, pessoal? Na prática, é muito difícil você marcar topos e fundos em um gráfico que está se desenrolando. Muitas vezes isso vai ser extremamente fácil, mas muitas vezes vai ser bem difícil. Então, vamos pegar aqui o gráfico mesmo da Ambev. Olhem a confusão que é para marcar topos e fundos nesse gráfico aqui. Vamos pegar aqui como, por exemplo, cadê as minhas setas? E eu vou colocar aqui para vocês. Olha aqui, por exemplo, aqui nós temos o quê? Pela nossa análise que nós fizemos, vamos tentar achar um fundo aqui, olhem. Lá, pelaquela premissa, nós teríamos aqui um fundo aqui, certo? Aí o mercado sobe, aí o mercado cai de novo, só que olha aqui que confuso, não tem um fundo detalhado pelaquela premissa que a gente utilizou. Aí fica muito difícil, tanto é que o nosso olhar tende a nos trair nesses casos. Então, durante uma tendência é até muito mais simples de observar. Olha, aqui nós temos o que? Fundo marcado, nós podemos marcar aqui um outro fundo aqui, depois um outro fundo aqui, aqui nós podemos marcar mais um fundo aqui. Olhem que a coisa vai ficando fácil em uma tendência, só que nem sempre o mercado está assim. Então, utilizar simplesmente a sua dedução para marcar topos e fundos no mercado pode te trazer um grande viés, um grande erro, porque você vai estar, como eu posso falar, você vai estar muito otimista quando o mercado está a seu favor e marcar topos e fundos ali de acordo com o seu viés, e quando você estiver pessimista, talvez você não marque os topos e fundos de uma forma correta. Por isso, nas próximas aulas, nós vamos entender também como transformar isso de uma forma mais objetiva, menos atrelada ao nosso cérebro, ao nosso comportamento. Então, pessoal, acho que pela aula de hoje é só. Chegamos ao final dessa primeira aula. Acho que deu para alinhar bastante conteúdo de base aqui com vocês e também já construir uma base para a nossa próxima aula. Gostou do tema? Sentiu alguma dificuldade? Deixe aqui nos comentários. Treine a marcação de topos e fundos, a visualização de gráficos. Isto é uma ferramenta importante para o desenvolvimento de todos vocês na premissa, nos estudos aí da análise técnica. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Um forte abraço. Nos vemos na próxima semana, na nossa segunda aula do nosso curso de análise técnica. Até mais e um forte abraço para todos vocês.